Em raro discurso público, o líder supremo do Irã afirma: o tempo de Israel não durará muito. O que será que ele quis dizer com isso, hein? Além disso, enquanto o mundo aguarda com muita expectativa a resposta israelense aos ataques feitos pelo Irã na última terça-feira, o representante de Israel na ONU afirma que todas as opções estão na mesa, incluindo um possível ataque contra as instalações nucleares do Irã. Se você quiser ficar por dentro destes e de outros temas das atualidades, geopolítica ou geografia, já sabe, me acompanha aqui no canal. Faça sua inscrição, já deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Minha gente, bora lá! Hoje é sábado, dia 5 de outubro de 2024. Estou gravando esse vídeo no sábado pela manhã. E aí dá uma olhada na manchete de ontem, sexta-feira. Israel não vai durar muito tempo, diz líder supremo do Irã. Tá aí o líder supremo na imagem à direita falando para uma multidão em uma mesquita lá em Teherã. E aí ele abordou vários temas, inclusive fez aí mais uma vez fortes ameaças a Israel. Durante a fala, Khamenei voltou a proferir ameaças contra Israel, ao dizer que, se necessário, atacaremos novamente o regime sionista no futuro. Ele não vai durar muito tempo. Então aí um discurso que claramente não ajuda a apaziguar a situação do conflito no estágio atual. Muito pelo contrário, acirra ainda mais os ânimos e certamente motiva Israel a levar adiante um plano de um forte ataque ou contra-ataque contra o Irã. E ele falou mais, o que as nossas forças militares fizeram, aqui uma referência aos ataques da terça-feira com cerca de 180 mísseis balísticos. O que nossas forças militares fizeram foi o menor dos castigos para a agressão do regime israelense, disse Khamenei na mesquita Imam Khomeini, em Teherã, onde estavam reunidos milhares de fiéis. Ele continuou: a ação brilhante das nossas forças armadas há algumas noites foi completamente legal e legítima. Toda nação tem o direito de se defender contra o agressor, acrescentou aí o Khamenei. Aqui ele argumentando, portanto, que os ataques que o Irã fez na terça-feira nada mais foram do que uma reação aos ataques que Israel fez contra o Irã. Aqui claramente ele faz menção principalmente a dois ataques. Aquele lá em agosto, que vitimou o líder do Hamas lá na capital iraniana, em Teherã, quando Ismail Haniyeh foi morto, enquanto participava das cerimônias de posse do novo presidente do Irã. E também fazia menção aos ataques de Israel na última sexta-feira, lá no Líbano, no sul do Líbano, que vitimou fatalmente também o líder do Hezbollah, o Hassan Nasrallah, aliado aí de primeira hora dos iranianos. Então, argumentando que o que o Irã fez na terça-feira foi legítimo e legal. E ele também fez uma abordagem aqui sobre os ataques que o Hamas fez contra Israel no dia 7 de outubro do ano passado. Estamos aí prestes a completarmos um ano daquele fatídico dia que inclusive deu início ao atual estágio de muita tensão, de conflito no Oriente Médio. Olha o que ele disse: os ataques que ocorreram por volta desta época do ano passado foram um movimento internacional lógico e legal, e os palestinos estavam certos. Então, argumentando aqui em defesa do ato feito pelo Hamas no ano passado. E lógico que nessa conversa, nesse pronunciamento, ele abordou inúmeros outros temas, inclusive pedindo a união dos povos muçulmanos contra Israel, já eu comento mais sobre isso, mas um detalhe que chamou a atenção, aqui nessa imagem não dá para você ver, mas ele tem aqui do lado, aqui dá para ver a pontinha, ele tá com um fuzil do lado. Dá uma olhada na outra imagem, aqui fica mais claro, olha ele segurando o cano do bichão. Cê tá doido. Com o fuzil, guia supremo do Irã pede união islâmica contra Israel. Bom, não sei se um fuzil desse aqui vai adiantar muito na segurança dele. Dependendo aí de um ataque eventual que Israel possa fazer, acho que não vai adiantar muito esse fuzil. Imagine só Israel utilizando lá contra Teherã uma bomba semelhante à que foi usada no Líbano contra o líder do Hezbollah. O fuzil não vai fazer nem cócegas, mas certamente ele se sente bem tendo ao lado uma arma dessas, e se tem a arma, sabe muito bem que a cabeça dele está a prêmio aí, com certeza há muito tempo, mas nos últimos meses
e nos últimos dias principalmente, o risco à vida dele foi amplificado em muito. E aí, falando sobre esse pedido de união islâmica, aqui está um outro trecho da fala dele. Essa imagem é um outro momento das cerimônias realizadas ontem, sexta-feira, que é um momento de oração. Aqui ele está conduzindo uma oração. E aqui, ajoelhado próximo a ele, o atual presidente do Irã, o Massoud Pezeshkian, que assumiu recentemente a presidência daquele país, já que o presidente anterior, o Hassan Rouhani, acabou falecendo num acidente muito misterioso de helicóptero há alguns poucos meses. Mas tá aí, Khamenei também fez um apelo ao mundo muçulmano para se unir contra o inimigo, cuja política é dividir para conquistar, segundo ele. A política do Corão é que as nações muçulmanas devem estar unidas, declarou ao mesmo tempo em que enfatizou que o inimigo do Irã é inimigo também da Palestina, do Líbano, do Iraque, do Egito, da Síria, do Iêmen. Então está pedindo aí uma união geral dos países islâmicos contra Israel. Eu imagino que muitos desses países não tenham dado muita bola para esse pedido de união do líder iraniano. Afinal de contas, boa parte da comunidade islâmica do Oriente Médio é da vertente sunita, diferente dos iranianos que são xiitas. E ainda que sejam todos muçulmanos, por vezes essas diferenças entre o sunismo e o xiismo acabam afastando os dois povos. Ainda mais quando lembramos que o principal representante sunita é a Arábia Saudita, que não tem a melhor das relações com o Irã. Então acho que esse pedido dele aí não vai encontrar muito eco nos demais países da região, não. Seguindo, minha gente, como eu adiantei no início do vídeo, o mundo todo está vivendo a expectativa sobre como será, quando será a resposta israelense aos ataques feitos pelo Irã. E entre as possibilidades, defendidas principalmente por aquela ala política do governo israelense mais radical, entre as possibilidades de ataque está um ataque ao programa nuclear do Irã. Olha o que disse o representante, o embaixador de Israel na ONU, Danny Danon, em entrevista à rede CNN. Segundo ele, se o mundo ocidental sabe que o Irã está criando capacidades nucleares, o que ele está esperando? Aqui um recado direto, ainda que não tenha citado, um recado direto aos Estados Unidos. É sabido por todos que há vários anos o Irã tem levado adiante o seu desenvolvimento nuclear para também, não apenas para fins pacíficos, mas também para a criação de armamento nuclear. Até onde se sabe, o Irã ainda não dispõe dessas armas, mas não estaria muito distante de obtê-las. E aí, se o Irã obtiver essas armas, aí a situação para Israel não fica nada boa. Aí Israel passa sim a ter a sua própria situação existencial fortemente ameaçada. Então ele fala aí sobre a possibilidade de um ataque israelense ser feito também contra as instalações nucleares do Irã. Precisamos aguardar para saber de fato se isso ocorrerá ou não. O grande risco é de que isso possa colocar ainda mais fogo em toda essa disputa, fazendo com que o Irã, lógico, intensifique o lançamento de mísseis contra o território israelense. E vamos falar a verdade, né, gente? Por mais que Israel tenha um sistema de defesa super moderno e avançado, se o Irã lançar toda a capacidade de mísseis que tem, mais os foguetes do Hezbollah, mais o apoio dos Houthis no Iêmen, aí Israel não consegue se proteger. Aí o estrago em Israel pode ser grandioso. Uma outra possibilidade de reação de ataque israelense contra o Irã seria um ataque contra as instalações petrolíferas. Na quinta-feira, o presidente Biden, quando deixava a Casa Branca, estava ali já nos fundos da Casa Branca, prestes a entrar no helicóptero, ele foi indagado por jornalistas sobre essa possibilidade. Veja só. Questionado se os Estados Unidos apoiariam Israel em atacar as instalações petrolíferas do Irã, Biden disse: "Estamos discutindo isso." Embora em seu comentário truncado ele também tenha dito: "Acho que isso seria um pouco, enfim." Ou seja, ele não explicou muito bem. Eu imagino que naquele momento ali ele estava com uma certa pressa, não tinha muito tempo para dar atenção aos jornalistas, mas o fato é que ele deixou em aberto a possibilidade de os Estados Unidos apoiarem um ataque israelense contra essas instalações petrolíferas do Irã. O simples fato, então, disso ter sido colocado aí como uma possibilidade
já fez na quinta-feira o preço do petróleo disparar. Olha aí, o preço do petróleo subiu até 5%, atingindo mais de $77 por barril, após o presidente Joe Biden dizer a repórteres que tal movimento, ou seja, um ataque a instalações petrolíferas, estava em discussão sobre a possível resposta de Israel aos ataques feitos pelo Irã. E aí imagino que ele chegou em casa, os assessores devem ter telefonado para ele. Mr. President, amanhã o senhor precisa dar um jeito de desmentir isso aí. Nós não podemos apoiar um ataque israelense contra o petróleo iraniano, porque senão o preço vai lá em cima e isso vai trazer um grande caos econômico, não só para nós, Estados Unidos, como também para o mundo. E aí ontem, sexta-feira, ele recuou. Olha aí, Biden recua e pede que Israel não ataque instalações petrolíferas do Irã. Se fosse eles, pensaria em alternativas. Então, aparentemente, Israel não vai ter apoio dos Estados Unidos, nem para atacar as instalações petrolíferas, muito menos para atacar as instalações nucleares. Então Israel vai precisar pensar em uma outra alternativa, isto é, caso não queira desagradar o grande apoiador, os Estados Unidos da América. Se bem que o Israel não tem ouvido muito Biden nos últimos tempos, né? Até porque ele vai deixar a presidência logo, não é mais candidato à reeleição. Mas enfim, vamos aguardar aí para vermos como se dará essa resposta israelense. E infelizmente, o voo que traria alguns brasileiros, cerca de 220, os primeiros brasileiros, resgatados do Líbano, o voo precisou ser adiado. A ideia era que o avião da Força Aérea Brasileira chegasse ontem a Beirute, na sexta-feira, e saísse de lá ontem à noite também, chegando possivelmente aqui no Brasil no sábado, hoje pela manhã. Mas diante do cenário de insegurança, dos ataques que Israel tem feito, não apenas no sul do Líbano, mas também contra a capital Beirute, a FAB preferiu adiar o voo para hoje, para o sábado, esperando aí que hoje as condições de segurança sejam melhores. Daí uma olhada na manchete. A Itamaraty adia voo de repatriação de brasileiros no Líbano por questão de segurança. De acordo com a nota, a mudança na data da operação de resgate se deve à necessidade de medidas adicionais de segurança para os comboios terrestres que se dirigirão ao aeroporto da capital libanesa. Segundo o Itamaraty, o voo deve chegar hoje, sábado, lá em Beirute, por volta aí de 14 horas. Então, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo, pode ser que o avião já tenha aterrissado ou até mesmo já decolado, trazendo os brasileiros de volta aqui para o nosso país. Então, tomara que dê certo aí essa nova programação e que esses primeiros brasileiros possam chegar de volta ao Brasil aí em tranquilidade e com segurança. Uma outra possibilidade que chegou a ser aventada aí pelas autoridades brasileiras, pela Embaixada do Brasil lá no Líbano, era de utilizar uma rota alternativa, ou seja, ao invés de o avião da FAB desembarcar ou aterrissar diretamente aqui em Beirute, que é atualmente uma zona de guerra, uma outra possibilidade seria fazer com que esses brasileiros se deslocassem ou para a Síria ou para o Chipre, que é esse arquipélago, essa ilha aqui no Mar Mediterrâneo. Para a Síria, a opção foi prontamente descartada. Por quê? Porque a Síria vive também uma guerra civil desde 2011, desde o final de 2010. Então, seria uma travessia arriscada e precisaríamos, primeiramente, negociar também com os russos, já que a Rússia mantém algumas bases militares por aqui. Então, por questões logísticas, seria muito difícil, então foi descartado. A outra possibilidade, o Chipre, que também não seria nada fácil do ponto de vista logístico, afinal de contas, esses brasileiros teriam que, primeiramente, pegar uma embarcação aqui no litoral do Líbano, atravessar esse trecho de Mar Mediterrâneo até chegar no Chipre. Então seria também algo muito complexo e que foi descartado. Então manteve-se a ideia original do avião aterrissar aqui no Líbano, em Beirute, para resgatar esses nossos aí compatriotas. Vamos torcer aí para que dê certo e nos próximos dias eu repercuto também o sucesso, certamente, dessa operação de resgate aí da Força Aérea do Brasil. Belezinha, meu povo? Te espero no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá. Valeu!